Então chegamos na melhor parte e olha só, criar o seu site não precisa ser complicado. Eu vou te mostrar aqui o método para você deixar o seu site lindo, com cara profissional, e você vai conseguir criar o seu site mesmo que você nunca tenha mexido no Elementor ou no WordPress ou em qualquer outra ferramenta de criação de sites. Se você sabe clicar, arrastar e soltar, você vai conseguir criar o seu próprio site. E olha só, eu vou fazer junto com você, explicando cada detalhe, passo a passo, para você não ficar com nenhuma dúvida. É só você seguir esse passo a passo completo que não tem erro. E olha só, tem muita gente que complica demais esse processo, tem alguns tutoriais que até acabam confundindo quem está começando. Então nesse vídeo aqui eu vou tentar deixar tudo o mais claro possível para que você não tenha nenhum tipo de problema e para que você consiga criar um site como esse aqui. Nós vamos criar esse site aqui juntos e você vai poder editar ele como você quiser. Não se apega ao tema dele, tá? Você vai poder editar as imagens, cores, textos, tudo o que você quiser. Eu vou te mostrar todo o processo e você ajusta de acordo com o seu negócio e com o produto ou serviço que você está oferecendo. E esse vídeo aqui é a parte 3 de uma sequência de vídeos. É muito importante que você assista a parte 1 e a parte 2 para que você tenha o passo a passo completo e para que você entenda as ferramentas que a gente vai utilizar durante esse tutorial. Na aula 1 você vai entender quais são as 4 únicas ferramentas que você precisa para criar e publicar um site aqui na internet, e na parte 2 eu te mostro como ter acesso a essas ferramentas de forma super simples. Então tem todo o tutorial completo lá. Assista essas 2 primeiras aulas antes de assistir essa aula aqui. Aqui nesse vídeo a gente vai ver o tutorial completo com toda a edição na prática. Eu vou te passar toda a orientação do que você pode fazer, do que você não deve fazer. Eu vou te passar algumas dicas de design, também estratégicas, para você conseguir ajustar o seu site com uma estrutura, com um formato que realmente te ajude a ter resultados aqui na internet, que esse é o importante, né? E fica comigo até o final. Muitas pessoas não conseguem criar o site porque não assistem o tutorial até o final. Tem todo o processo aqui para você. É só você seguir o passo a passo e seguir esse vídeo até o final para não ficar com nenhuma dúvida. Se você quiser, você pode acelerar o vídeo clicando aqui embaixo no player do YouTube, e você também consegue marcar esse vídeo para assistir mais tarde e não perder esse tutorial. Eu me comprometo a entregar uma aula bem explicada para você e tirar suas dúvidas aqui, e eu peço que você se comprometa a assistir a aula até o final. Bom, então vamos começar com a criação da página, e como eu te mostrei, a página que a gente vai criar é essa aqui. Essa aqui é uma página que tem esse tema de negócios, né, de escritório, mas saiba que você pode modificar todas as informações, então não se apegue com esse tema que eu estou trazendo aqui para você, tá? O importante aqui é a estrutura, é a forma como a gente vai criar a página, e eu vou te mostrar passo a passo como você vai criar cada uma dessas seções. A gente vai começar criando essa primeira seção, que é a mais importante de todas, essa seção inicial aqui. Depois a gente vai criar essa pequena seção aqui com alguns elementos, essa outra seção que vai ter mais informações sobre o seu negócio, o seu serviço, o seu produto. Aqui uma seção sobre serviços, que você também pode adaptar. Aqui você vai ter uma seção de depoimentos, que é bem importante de colocar aqui no site também. E aqui uma seção sobre você, sobre a sua marca, sobre o seu produto e a informação que você quiser colocar aqui. Aqui a gente também vai ter uma seção de FAQ, né, de perguntas frequentes, que é bem legal de colocar para a gente responder as principais objeções do nosso público. Então é bem importante colocar essa seção também. E por fim a gente tem essa seção de rodapé, onde a gente vai fechar a página. Então vou te mostrar passo a passo como a gente vai criar essa página aqui. Vou te mostrar como você vai editar, como você vai adicionar novas seções se você quiser, como você pode aproveitar estruturas antigas para criar seções mais rápido. Então vou te mostrar o passo a passo de como criar essa página aqui do zero. Mas se você quiser facilitar e agilizar o processo de construção do seu site, você pode ter acesso ao arquivo pronto desse site, o template, para você utilizar no seu projeto. Ou seja, você vai pegar o arquivo desse site pronto, vai colocar no seu WordPress e a sua única preocupação vai ser modificar texto, imagens, cores e editar o visual de acordo com as suas preferências e com o seu negócio. Isso vai facilitar demais a criação e edição do seu site, porque tudo já vai estar pronto para você. Você vai poder criar, excluir, adicionar novas seções, como quiser, mas toda a estrutura já vai estar pronta. É só você modificar o conteúdo e então publicar o seu site. Se você quiser saber mais, essa página está disponível lá na nossa área de membros, que você vai ter acesso a esse template, a esse arquivo, e também a outros templates de sites prontos que você vai poder pegar e utilizar no seu site. Acesse o link aqui na descrição, caso você tenha interesse, e agora a gente vai seguir com o tutorial para te mostrar o passo a passo completo de como a gente vai construir essa página. Então agora a gente vai voltar aqui para o WordPress. Para você criar qualquer página, você sempre vai clicar aqui em páginas, adicionar nova página, e aqui você vai colocar o título dessa página, pode colocar aqui início. Aqui você pode colocar qualquer nome, tá? Importante você colocar um nome que faça sentido, porque esse nome aparece aqui em cima, ó, na aba
quando a pessoa acessar o seu site. Então coloque o nome aqui da sua empresa, do seu produto, ou simplesmente aqui o nome da página. Aqui na lateral, em Slug, você consegue modificar o link dessa página. Então, caso seja necessário, você pode modificar aqui depois. Pode colocar aqui início, pode colocar outro nome, uma palavra-chave ou algo do tipo. E aí o link ele vai ficar dessa forma aqui, ó. O link completo do seu site e é esse link que você vai utilizar para divulgar para as pessoas, tá? Bom, feito isso, você vai clicar aqui para publicar. E você pode publicar dessa forma mesmo, não tem problema. Agora você vai vir aqui em editar com Elementor, que é onde a gente vai criar o visual do nosso site. Então você vai chegar nesse painel aqui, que é o painel do Elementor. E quando você chegar aqui, vai aparecer várias informações aqui, como esse nome da sua empresa, início, aqui vai aparecer a descrição que você colocou ali no WordPress, e essas outras informações. Você vai perceber que clicando aqui você não consegue tirar essas informações, não consegue excluir, não consegue mover, não consegue fazer nada disso. Como que a gente tira essas informações? Você tem que vir aqui em cima em configurações de página e aqui na lateral a gente vai ver essa informação de layout de página. Aí você coloca aqui tela do Elementor. Espera um pouquinho e ele vai recarregar a página. Agora você vai clicar aqui em publicar para salvar essas configurações, tá? Então vamos lá, agora temos aqui essa área limpa para a gente criar o nosso site e eu vou te mostrar um pouquinho aqui sobre esse painel para você entender como funciona o Elementor e a gente seguir para as próximas sessões para que você tenha mais facilidade de entender a minha explicação. Então nós temos aqui na lateral esse painel de elementos. O painel de elementos ele exibe todos os elementos que nós podemos utilizar aqui na nossa página, como por exemplo título, descrição, botões, vídeos e entre outros elementos aqui. Então basicamente funciona assim, você vai pegar o elemento e vai arrastar aqui para dentro do seu site, da página. E assim a gente vai montando a nossa página como se fosse um quebra-cabeça. Você vai colocando aqui, ó, e posicionando e vai colocando vários bloquinhos aqui dentro da sua página. E esse painel de elementos, ele exibe todos os elementos que nós temos disponíveis. Alguns desses elementos são gratuitos e outros são pagos, por isso que aparece com esse cadeadinho aqui. Você pode ter acesso a esses elementos quando você compra a licença do Elementor Pro. E aí ele desbloqueia essas opções aqui, como formulário, o carrossel e entre outras configurações. Bom, vamos seguir aqui, nós temos esse painel. Sempre que você quiser adicionar alguma coisa na página, é só você clicar e arrastar. Um outro painel que é interessante de você conhecer é o painel de estrutura, que é esse painel flutuante que aparece aqui. Você pode arrastar ele para o lado e também pode colocar ele em qualquer posição aqui da tela, e ele serve para ajudar a gente a organizar a nossa página. Ele ajuda na visualização dos elementos. Então, por exemplo, vamos imaginar que você pegou aqui um título, arrastou para cá, pegou aqui esse texto, colocou aqui também, e esse botão. Nós temos aqui esses elementos na página, e veja que aqui, ó, no painel de estrutura, ele traz pra gente quais os elementos que compõem essa página. Então nós temos esse container aqui, já vou te explicar o que é isso, tá? Ele está agrupando todos esses elementos aqui, ó, o título, a descrição e o botão. Então o painel de estrutura ele serve para a gente conseguir visualizar isso e também serve para a gente posicionar os elementos. Então você consegue arrastar por aqui e ir organizando a sua página por aqui, pelo painel, tá? Pode ser mais fácil organizar por aqui do que ficar arrastando aqui na página, por exemplo. Então é para isso que ele serve e você pode fechar ele sempre que você quiser e pode abrir sempre que você quiser, tá? Outro painel que é importante de você conhecer é o painel de edição, e esse painel ele só aparece quando você está editando algum elemento. Então como que funciona? Você vai arrastar aqui um elemento para cá, e aí sempre que você quiser editar algum elemento, você vai clicar em cima dele e esse painel aqui vai mudar. E você sempre vai ter essas três abas aqui. A aba de conteúdo, estilo e avançado. Aqui em conteúdo você edita textos, edita links, edita outras informações de funcionalidade desse elemento. Aqui em estilo você edita o visual desse elemento, como cores, como tamanhos, como alinhamento e entre outras configurações. E aqui em avançado nós temos algumas configurações como espaçamentos, que são essas opções de margem e preenchimento, e também efeitos de animação, como a animação aqui quando a gente passa o mouse por cima, plano de fundo, borda e entre outras configurações aqui, até mesmo CSS, caso você tenha interesse em utilizar para ter uma personalização mais avançada. Então nós temos aqui esse painel de avançado, a gente utiliza bastante esse painel aqui, tá? A gente vai fazer algumas configurações aqui importantes, então depois eu vou te mostrar mais sobre essa aba aqui. Mas os principais são esse aqui, de conteúdo e estilo, onde você ajusta aqui o conteúdo e o visual desse elemento. E todos os elementos eles têm essas mesmas abas, ó. Veja que nós temos um outro elemento e aqui nós temos o conteúdo, estilo e avançado. Se a gente vier aqui no botão, temos essas mesmas configurações, conteúdo, estilo e avançado. E aí você pode verificar se você está editando o elemento correto,
pelo nome que aparece aqui em cima, ó. Então aqui aparece título, aqui aparece editor de texto, aqui aparece botão. Então sempre aparece o nome do elemento aqui em cima. E aí você pode verificar para ver qual é o elemento que você está editando. E agora eu quero fazer uma explicação, quero dar uma explicação aqui para você de como que funciona a lógica do Elementor para que você tenha mais facilidade de seguir o tutorial aqui no decorrer dessa aula, tá? Então como que funciona? É importante você entender que o Elementor, ele funciona com containers e blocos de elementos. Então todos esses elementos que nós temos aqui, eles funcionam, né, para a gente criar o visual do nosso site, só que eles sempre precisam ser inseridos dentro de um container. E o container, ele é um agrupamento desses elementos. Então, por exemplo, né, para ficar mais fácil de você entender, não tem como você pegar um elemento desse aqui e colocar aqui no cantinho da página. Você não consegue fazer isso, ó. Veja que aparece aquele símbolo de bloqueio, ó. Você não consegue jogar o elemento aqui no canto. A gente não consegue colocar aqui nas laterais. A gente precisa colocar dentro de um container. Então, se você arrasta aqui para dentro, ó, dessa área e solta aqui, você vai ver que ele automaticamente vai criar um container para você. Ele vai agrupar esse elemento dentro de um container. O container é como se fosse uma pastinha que você coloca os elementos ali dentro. Então é importante você entender esse conceito para que você não fique frustrado, né, na hora de colocar aqui os elementos e tentar colocar um botão aqui na lateral, um botão aqui em cima e não funcionar. Porque não é assim que funciona aqui no Elementor. Você precisa colocar os elementos dentro do container. Então é só você arrastar aqui, ó, e colocar dentro do container. E como que a gente cria esses containers, né? A gente pode criar clicando aqui nesse maisinho, clicando aqui em Flexbox e criando essa estrutura. Se a gente colocar aqui a setinha para baixo, por exemplo, já vou te explicar o que é isso, tá? Daqui a pouco eu vou te explicar a diferença dessas setinhas aqui. Se eu coloco aqui essa setinha para baixo, você vai ver que vai aparecer esse retângulo aqui com essa borda rosa, e isso aqui é um container. A gente precisa colocar os elementos aqui dentro. E para colocar os elementos é só arrastar para cá. E aí a gente vai colocando aqui, ó. E aí veja que os blocos de conteúdo estão dentro dessa borda rosa. E aí se a gente vier aqui no painel de estrutura, a gente consegue visualizar isso, ó. Os elementos estão aqui dentro do container. E além disso, você também consegue criar um container utilizando essa opção aqui na lateral. Você pode arrastar aqui para dentro do site. E se você arrastar para dentro de um outro container, não tem problema também. Você pode colocar um container dentro de um container. E aí vai acontecer isso aqui, ó. Nós temos um container principal, que está agrupando todos esses elementos, e nós temos um container secundário, digamos assim, que está dentro desse container principal. Então a gente consegue ir agrupando os conteúdos utilizando os containers. E é assim que a gente constrói as seções dentro do nosso site. E aí, para ficar mais fácil de você visualizar, vou voltar aqui na página para te mostrar isso. O que está acontecendo aqui? Nós temos essa primeira seção que ela tá utilizando um container. Então nós temos um container agrupando todos esses elementos aqui. E aqui nós temos esses 4 elementos que estão dentro desse container principal. Então todas as seções que nós temos aqui na página foram criadas com containers. Aqui em cima é um container, aqui embaixo é um outro container e aqui nós temos um outro container. Então é importante você entender isso para você entender que a sua página ela vai funcionar como se fossem blocos de informação, que você vai colocar um bloco aqui e vai colocar a informação. Depois a gente vai colocar um outro bloco e vamos colocar outra informação. E assim por diante. Então esse conceito parece simples, mas é muito importante quando a gente vai trabalhar ali com o Elementor, porque você precisa visualizar isso para saber como que você vai colocar as informações na página. Por exemplo, eu já vi muita gente tendo dificuldade colocando um monte de elementos em um container só e tentando organizar aqui na página. Não é assim que funciona. A gente vai utilizar um container para cada uma das seções, porque assim fica mais fácil de você organizar. Tá? Então agora eu quero te mostrar na prática como que a gente cria um container aqui no Elementor. Eu recomendo que você sempre crie por aqui, tá? Para não te confundir. Então clica aqui nessa setinha, aqui você vai clicar em Flexbox, e aqui eu recomendo que você sempre utilize ou a setinha para baixo ou a setinha para o lado. Evite utilizar essas outras opções aqui para não te confundir, tá? Então vamos colocar aqui a setinha para baixo, daqui a pouco eu vou te mostrar a diferença dessas duas setas. Vamos deixar aqui para baixo. E aqui na lateral nós temos o painel de edição desse container.
Aqui a gente tem a largura, você pode deixar dessa forma aqui. Aqui você deixa como encaixotado e você deixa como flexbox. Aqui na altura, você vai colocar o valor aqui dependendo do tamanho da seção. Então essa seção aqui, geralmente a gente utiliza o tamanho de 700 ou 800, e aí pode variar. Nessas outras seções aqui, a altura já é um pouco menor. Você pode colocar 500, 600, por exemplo. E aí vai variar dependendo da seção que você quer criar, tá? Aqui nesse exemplo a gente vai colocar aqui 700, vou deixar dessa forma aqui mesmo, depois a gente pode modificar. Aqui em justificar conteúdo, você vai colocar como você quer organizar esses elementos. Deixa eu colocar aqui alguns elementos para a gente conseguir visualizar isso. Vou arrastar para cá. Eu vou colocar aqui esse bloco de texto e aqui eu vou colocar esse botão. Temos aqui uma estrutura padrão que a gente costuma ver em seções, né? Vou tirar aqui o painel de estrutura para a gente conseguir visualizar. Temos aqui essa seção, né, dessa forma. Vamos voltar aqui para a edição do container, clicando aqui em cima. E aqui na lateral, vamos voltar aqui para itens. Aqui em justificar conteúdo, você consegue posicionar o conteúdo no local que você quiser. E aqui você pode centralizar se você quiser também. Geralmente a gente utiliza ou aqui no centro, né? Geralmente a gente coloca aqui centro. E aqui a gente coloca ou início ou centro. Evite utilizar essa opção aqui, por exemplo, porque a gente não costuma ler dessa forma, né? E isso aqui pode atrapalhar a leitura das pessoas que visitarem o seu site. Então a gente coloca aqui no início ou no centro. Vamos deixar aqui a opção de início mesmo. E agora um conceito muito importante que você tem que entender, que é a direção. A gente vai utilizar muito a direção no decorrer dessa aula. Como que funciona? A direção é como você quer organizar a ordem dos elementos aqui. Então a gente colocou aqui a setinha para baixo. Isso significa que você quer que os elementos fiquem um embaixo do outro. Aqui com a setinha para o lado, você está falando para o sistema que você quer que os elementos fiquem um ao lado do outro, por isso que fica dessa forma. Então qualquer elemento que você adicionar aqui agora, ó, ele vai se posicionar ao lado desses outros elementos. Nós temos aqui a estrutura, ó, aqui do container, e aí a gente consegue ver todos os elementos. E aí o próprio sistema, né, ele vai forçar com que todos os elementos fiquem lado a lado. Ó. Se você for colocando um monte de informação aqui, ele vai meio que espremendo aqui os outros elementos, tá vendo? Então é dessa forma que funciona essa questão da direção. Aqui você organiza como você quer posicionar os elementos. E é importante você entender esse conceito aqui, porque, por exemplo, para criar uma estrutura como essa, a gente vai precisar utilizar um jogo aqui de direções dos containers. Você vai ver daqui a pouco como fazer isso. Então, vou excluir aqui, ó, para tirar essas informações, e aqui a gente vai voltar para a estrutura normal. Vamos colocar aqui a setinha para baixo, vamos colocar aqui início, e aí nós temos essa estrutura normal de seção início, né? Dessa seção inicial aqui, onde nós temos os elementos um embaixo do outro. E só uma observação aqui, essas opções aqui invertidas, ele só inverte a posição dos elementos, então é só para isso que serve, né? E agora a gente vai para um conceito bem importante, que é a largura dos elementos. A largura serve para você delimitar qual é o espaço que aquele elemento vai ocupar. Veja só, aqui nós temos esses três elementos, e eles estão com a largura padrão deles. E aí o que acontece quando você deixa a largura como padrão? Se você vier aqui nesse título e colocar aqui o seu título, né? Vamos colocar aqui um texto grande, por exemplo. Veja o que acontece. O bloco de título ele vai ocupando todo o espaço aqui da tela. E não é isso que a gente quer. Geralmente a gente quer que o título ele pare aqui até a metade da tela. Então ele fique cortado, né? Igual a gente tem aqui nesse exemplo. E como que a gente faz isso, né? Mesmo posicionando aqui na lateral, veja que ele não fica aqui no cantinho. Para a gente ajustar isso, a gente precisa delimitar a largura desse bloco. E para fazer isso, a gente vai usar essa aba aqui de avançado. Então você vai clicar em cima do elemento, vai vir em avançado, e aqui em largura você vai colocar personalizado. Você coloca aqui como porcentagem, tá? E aqui você vai colocar 50%. Assim você está falando para o sistema que você quer que esse bloco ocupe até 50% dessa tela. Desse container, melhor dizendo, tá? Desse container aqui. Você vai colocar aqui, ó, a largura que você quer em relação ao container que está envolvendo esse elemento. Então é assim que funciona para a gente conseguir posicionar os elementos aqui no cantinho e criar esse espaço aqui delimitado para eles. A gente vai fazer a mesma coisa para os outros elementos. Então esse texto aqui de baixo, por exemplo, ó, a gente pegar aqui, esse aqui é um texto longo, né? Se a gente coloca aqui, ó, veja que ele vai ocupar todo esse espaço. Não é isso que a gente quer que ele pare aqui no cantinho. Para isso a gente tem que vir aqui em avançado, largura, e aqui personalizado a gente vai colocar 50%.
Vou tirar aqui, ó, vou clicar em Delete, só para tirar esse espaçamento invisível ali. Mas para você delimitar aqui a largura é dessa forma, e é assim que funciona, e a gente vai fazer essa configuração em praticamente todos os elementos. Aqui no botão também vamos fazer isso, vamos colocar aqui 50%. E aqui não muda nada em relação ao botão, porque ele está com outra configuração ali, mas o bloco do botão ele está chegando até 50% da tela. E se a gente vier aqui em estilo e colocar a opção de esticar, vai acontecer isso aqui, ele vai respeitar a largura que a gente delimitou aqui. Então a minha recomendação é que você sempre defina a largura de todos os elementos. Isso ajuda demais na hora de você configurar aqui a organização do seu site e também ajuda quando a gente for ajustar essa página para a versão de celular, que vai ser a nossa próxima aula, tá? Então, essas são as principais configurações que a gente faz aqui no Elementor. Nós temos aqui os principais painéis, os elementos aqui que a gente vai utilizar e também como que a gente configura esses elementos. Além disso, eu também te expliquei aqui sobre os containers, que vão ser bem importantes para a gente criar a nossa página, e agora a gente vai seguir para começar a construção do seu site. Então eu precisava mostrar esse mini tutorial do Elementor para você, eu espero que tenha ficado claro, e se ficou alguma dúvida, não se preocupa. No decorrer das próximas sessões, a gente vai utilizar esses conceitos que eu te mostrei aqui, e com o tempo vai ficando cada vez mais fácil para você entender como funciona a ferramenta. Então segue comigo aqui nesse vídeo, vai fazendo junto comigo, que com certeza vai ficar mais fácil na hora que você estiver utilizando a ferramenta na prática. Então agora a gente vai começar a criar essa primeira seção. Eu vou colocar mais um elemento aqui, que vai ser essa tagline. Essa tagline é opcional, tá? Você pode utilizar ela ou não. E se você quiser adicionar aqui na sua seção, é só você digitar aqui em cima lista e arrastar para cá. Aqui você vai tirar esses itens e vai colocar o texto bem aqui. Aí aqui em ícone a gente consegue modificar e você pode escolher um ícone de sua preferência que combine com a escrita do que você colocou aqui. E aí podemos manter dessa forma. Você pode fazer isso com um texto também, tá? Adicionando um texto bem aqui, ó. E aí editando o conteúdo por aqui. Também não tem problema. Se você quiser utilizar o ícone, aí você precisa usar a lista de ícones. Bom, temos aqui a estrutura da nossa seção e agora a gente vai seguir editando o fundo dela antes de editar o conteúdo dessa seção. Para a gente criar esse fundo, a gente precisa editar uma imagem no tamanho correto para colocar aqui no site. E essa imagem ela pode ser uma foto sua, pode ser uma foto da sua equipe, pode ser uma foto de um banco de imagem. Então aqui, por exemplo, nós temos esse site aqui que é o FreePic, e aí você consegue buscar aqui por imagens para você utilizar nos seus projetos. Então temos aqui várias imagens com licença gratuita que você pode utilizar no seu site, na sua divulgação, aonde você quiser. Não tem problema, tá? Todas as imagens aqui são para fins comerciais mesmo. E aí você pode pegar a imagem aqui e clicar para baixar, fazer o download e utilizar no seu site. Só que tem um ponto muito importante aqui. Você não pode pegar uma imagem como essa e colocar direto no seu site, porque essas imagens são muito pesadas. Se você fizer isso, o seu site vai ficar com carregamento lento, pode travar e isso vai prejudicar as suas conversões, vai prejudicar as suas vendas. Então, antes de colocar qualquer imagem no seu site, você precisa editar elas, recortar no tamanho correto para colocar aqui no Elementor e em qualquer ferramenta de criação de sites, tá? A gente precisa fazer isso para o seu site não ficar pesado. E para você fazer essa edição, esse recorte da imagem, você pode utilizar o programa que você quiser. Pode usar o Canva, pode utilizar o Photoshop se você tiver acesso e pode utilizar o Photopea. O Photopea é uma alternativa ao Photoshop e ele permite que a gente faça muitas edições aqui de forma gratuita. Então eu vou utilizar ele como exemplo aqui nessa aula, mas você pode escolher a ferramenta que você quiser. Vamos clicar aqui em novo projeto e aqui você vai colocar a largura de 1920. Você sempre vai utilizar essa largura para imagens de fundo, como essa aqui. Esse é o tamanho correto de largura para telas, né? Então a gente sempre utiliza essa largura. A altura ela vai variar dependendo do tamanho da seção. Nessa seção aqui a gente colocou a altura de 700. Então vamos utilizar esse tamanho aqui também. Só colocar aqui 700. Clica aqui para criar e temos essa área de trabalho. Pode ser que quando você entre aqui no Photopea, essas abas estejam fechadas, desse jeito aqui. Para você abrir, é só você clicar aqui em cima nessa chave, e aí você vai visualizar essa área aqui de camadas. Isso aqui é bem importante para a gente conseguir mexer na imagem aqui no Photopea. E para você adicionar uma imagem, é só você pegar aqui no seu computador, clica aqui e arrasta para dentro do programa. Aí você vai esperar alguns segundos, ele vai adicionar a imagem, você clica aqui para confirmar, e aqui você vai clicar em controle de transformação, e vai expandir, arrastando aqui na imagem. Aí você posiciona aqui no local que ficar melhor, né, para a imagem que você escolheu. Clica aqui para confirmar.
e pronto, temos aqui a nossa imagem posicionada. Você pode dar zoom ou menos zoom utilizando essa opção aqui. Você pode utilizar a mãozinha para você mover aqui essa área de trabalho. Beleza, temos a nossa imagem aqui e agora você pode fazer algumas edições, como por exemplo, colocar preto e branco ou ajustar a coloração da imagem. Então aqui na lateral nós temos alguns efeitos, como por exemplo preto e branco, brilho e contraste. A gente pode utilizar aqui essas opções, deixa eu arrastar aqui para cá para a gente conseguir visualizar. Ó. A gente consegue ajustar os efeitos aqui, conseguimos colocar esses filtros, e aí você pode ir ajustando e explorando essas opções aqui. Eu vou retirar esse preto e branco, e eu vou colocar aqui só esse efeito de brilho e contraste, que já está ótimo aqui para esse exemplo. E uma outra configuração que a gente vai fazer aqui é colocar essa cor aqui azul, tá vendo que tem um efeito azul aqui? Então eu vou te mostrar como fazer essa configuração e aí fica como opção para você. Vamos voltar aqui no Photopea. Aqui a gente vai adicionar uma nova camada e aqui vamos escolher uma cor, aí você escolhe a cor da sua marca. Vou colocar aqui mais ou menos esse azul. Vamos clicar aqui para aceitar. E você pode colocar o código da sua cor aqui também, tá? Se você quiser e se você tiver essa informação. Clica aqui para aceitar. Aqui você vai escolher a opção do pincel e aqui em cima você consegue ajustar o tamanho desse pincel e o tipo do pincel. Então você escolhe aqui essa primeira opção e você aumenta aqui o tamanho desse pincel. Vamos fechar clicando aqui e aí você pode começar a pintar aqui na lateral da imagem para criar esse efeito. A gente cria aqui de uma forma bem sutil, a ideia é que aconteça essa transição, né? E aí você pode utilizar a borracha aqui, ó. A gente consegue modificar aqui o tamanho dela também e o tipo da borracha. E aqui a gente consegue ajustar essa transição. E uma outra configuração que você pode fazer também é adicionar mais uma cor, clicando aqui em camada. Aqui você coloca uma cor um pouquinho mais escura, clica para aceitar. E aqui no cantinho você adiciona essa cor, só para fazer essa transição entre esse lado mais escuro e a coloração que você colocou aqui. A gente consegue dar um menos 1 aqui também, diminuir aqui a opacidade, e aí a gente consegue colocar aqui essa cor um pouquinho mais sutil. Então é dessa forma que a gente cria esse efeito, e aí você pode aplicar outros efeitos aqui também e explorar a ferramenta. Depois de finalizar a edição da imagem, você vai vir aqui em cima em Arquivo, Exportar como, e aqui você exporta como WebP. Vai aparecer essa tela aqui para você, e aqui a gente consegue ajustar a qualidade dessa imagem. Aqui é importante que você tome cuidado para a imagem não passar aqui de 250 KB. O ideal é que fique menos de 100 KB ali, porque senão a imagem começa a ficar mais pesada. Então a gente pode colocar aqui a qualidade de 95% e a quantidade aqui de KB já está bem interessante, aqui não vai ficar tão pesado no nosso site. Então podemos deixar dessa forma. Vamos clicar aqui para salvar e aí você vai salvar no seu computador. Depois de salvar no computador, você vai pegar a sua imagem aqui, vai voltar aqui no programa, vai clicar aqui no Container, Estilo, Tipo de plano de fundo, aí você clica nessa primeira opção, e aqui na imagem você vai arrastar a sua imagem para cá. Clica aqui para selecionar, e pronto, temos a nossa imagem. Aqui em posição você vai colocar centro, padrão, não repetir e cobertura, que a imagem vai ficar posicionada corretamente no fundo da seção. E agora sim a gente pode seguir com a edição dos outros elementos aqui de texto, que é bem simples de fazer isso. Então vamos clicar aqui no título, vamos vir aqui em estilo. Aqui em tipografia a gente consegue ajustar o estilo dessas letras. Aqui em família de fonte você pode escolher entre várias opções aqui, como a Arial, como a Times New Roman, a Helvetica e entre outras opções. O importante é você escolher uma fonte que seja de fácil leitura, como por exemplo a Montserrat. Montserrat é muito boa para textos de sites, então fica essa recomendação para você. Se você tiver dúvidas aqui de qual escolher, você pode utilizar a Montserrat, que ela é muito boa e não tem erro, né? Ela é uma ótima fonte tanto para títulos como para esses textos menores aqui. Vamos utilizar essa fonte e aqui em tamanho a gente pode colocar entre 28, 32, 36 ou 38 e até mesmo 42, dependendo da quantidade de palavras que você tem aqui no título. Nesse caso eu vou colocar 38 mesmo. Aqui em peso a gente consegue ajustar a grossura dessa fonte. Eu vou colocar aqui 700 para deixar ela um pouquinho destacada. E as outras configurações a gente não vai mexer, podemos manter dessa forma. Aqui em cor do texto a gente vai colocar o branco. Importante ser uma cor de contraste com o fundo, tá? Para facilitar a leitura, isso é bem importante. E agora a gente pode seguir para a próxima configuração. Aqui no texto de baixo a gente vai fazer a mesma configuração. Vamos colocar aqui alinhamento na esquerda, a tipografia vamos colocar a mesma fonte, não tem a necessidade de você mudar a fonte, tá?
você pode colocar a mesma. Aqui em tamanho vamos colocar 16, ou você pode colocar 18, se você preferir um tamanho maior. A gente pode deixar aqui 16 mesmo. Aqui em peso eu vou colocar o tamanho de 500. Aqui em cor do texto vamos colocar em branco. E podemos manter essa forma e seguir para o próximo elemento. Vamos editar essa lista de ícones aqui. Aqui em estilo a gente consegue editar o visual. Não precisamos mexer nessa configuração agora. Aqui em ícone a gente vai modificar a cor desse ícone. Você pode modificar a cor por aqui. Você pode colocar a cor que você tem da sua marca aqui também. Você pode modificar o tamanho por aqui. E o espaçamento, que é o espaçamento entre o ícone e o texto. Vou deixar aqui 0. Aqui vamos alinhar em centro e centro. E aqui a gente não precisa mexer. No texto vamos colocar a mesma fonte. Vamos colocar Montserrat. O tamanho 16. E aqui eu vou colocar em semi-negrito para ele ficar um pouquinho mais destacado. Vamos manter assim. E na cor vamos colocar a cor azul igual do ícone. Ou a cor da sua preferência, né, da sua marca. E agora a gente pode seguir para o botão. Clicando aqui no botão, a gente vai vir aqui em estilo. Nesse caso aqui eu vou colocar o botão na esquerda, só para ficar com esse mesmo formato aqui, tá? Vou deixar aqui na esquerda e a gente vai ajustar o tamanho dele. Aqui em tipografia, a gente pode deixar a fonte Montserrat também. O tamanho eu vou deixar 16 e aí o peso vamos colocar aqui em semi-negrito. As outras configurações não vamos mexer. E aqui a gente consegue ajustar a cor desse botão. Vamos colocar aqui esse azul. Você pode deixar uma cor sólida aqui ou colocar um gradiente. Então você pode colocar assim, por exemplo, com uma cor um pouquinho mais escura, que ele cria esse efeito de brilho que nós temos aqui no botão. Fica bem interessante. Se você quiser esse efeito aqui, ó, ao passar o mouse, você pode vir aqui nessa opção. E aqui a gente pode colocar uma opção de Grow, por exemplo, ou Pop. Nesse caso, a gente vai utilizar aqui o Float, que ele aplica esse efeito aqui. E agora a gente pode seguir aqui para as outras opções. Aqui nós temos o raio de borda, que é o arredondamento das laterais. A gente pode deixar aqui o valor de 5. E esse preenchimento aqui é o espaçamento interno do botão. Veja que esse botão aqui, por exemplo, ele tem um espaço dentro dele que deixa ele maior. Então a gente vai fazer essa configuração aqui. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, o tamanho de 25. Ele vai ficar desse jeito. Vamos colocar aqui o tamanho de 20, para ele aplicar em todas as laterais. A gente vai desvincular esse valor. E aqui na esquerda, vamos colocar 45 e na direita 45 também. E para modificar o conteúdo desse botão, a gente pode vir aqui em conteúdo e aqui você vai modificar o texto. A gente pode colocar, por exemplo, entre em contato. Para você colocar um link de WhatsApp, por exemplo, você vai utilizar esse site aqui. Aí você coloca aqui o seu número. Você pode colocar uma mensagem aqui para a pessoa enviar para você. E você clica aqui para gerar link. Você vai copiar esse link e vai colar bem aqui. Só que você precisa retirar essa hashtag que está aparecendo aqui, tá? Sempre tire ela. Você vai colocar o link direto aqui sem a hashtag. Então vamos deixar dessa forma e agora a gente pode modificar o ícone. Se você quiser colocar o ícone aqui no botão, que eu recomendo que você utilize, a gente aplica essa opção aqui, ó, biblioteca de ícone, e aqui você vai colocar o WhatsApp, clica aqui em inserir e colocamos aqui o ícone. A gente pode ajustar aqui o espaçamento, recomendo colocar aqui 10, e aí temos o botão editado aqui na nossa seção. Uma outra configuração que a gente pode fazer é ajustar o espaçamento desses elementos. Veja que esse texto está bem espaçado do botão, né? Para ajustar isso, vamos clicar aqui no texto, vamos vir aqui em avançado, e aqui a gente vai utilizar a margem para editar esse espaçamento. Desvincula esses valores aqui, e aqui você vai colocar um valor negativo para aproximar. Veja que ele juntou aqui as informações. Vou colocar aqui menos 20, que já é o suficiente nesse caso, e aí você ajusta de acordo com os elementos que você tem na sua página. Então criamos aqui essa primeira seção, e agora a gente pode clicar aqui para publicar, para salvar essas configurações e seguir para as próximas sessões. Então finalizamos aqui a primeira sessão e, como eu falei, essa é uma sessão muito importante. É importante que você dedique tempo aqui para que você crie um bom texto, uma boa imagem, que chame a atenção das pessoas, para que as pessoas continuem no seu site. Então criamos aqui a primeira sessão e agora vamos seguir para a próxima. E agora a gente vai seguir para a próxima sessão, que é uma sessão bem pequenininha, que ela complementa aqui a sessão de início. Essa aqui é uma sessão onde você pode colocar diferenciais, tópicos, informações ali rápidas sobre o seu produto, seu serviço e até mesmo a sua formação. Você também pode fazer isso utilizando essa seção. Para criar ela é muito simples, vamos voltar aqui no painel, vamos adicionar aqui uma nova estrutura, Flexbox, e vamos colocar a setinha para o lado. Aqui a gente vai colocar centro, centro, e na altura vamos colocar aqui uma altura de 100. Vamos deixar dessa forma e depois a gente ajusta caso seja necessário. Vamos voltar aqui nos elementos
E aqui a gente vai colocar a lista de ícones, que foi a mesma que a gente usou ali em cima. Vamos arrastar para cá. E aqui, ao invés dela ficar uma embaixo da outra, a gente vai colocar aqui em linha, para ficar dessa forma. Vou pegar aqui esse texto, já vamos colocar bem aqui. Aqui embaixo vamos colocar esse mesmo ícone, buscar aqui no último item e esse mesmo ícone aqui. Pronto, vamos deixar dessa forma. E aí vamos vir aqui no fundo dessa seção, clicando aqui, estilo, e aqui em clássico a gente vai colocar uma cor no fundo da seção. Eu vou copiar essa mesma cor aqui de cima, é só você clicar aqui nesse conta-gotas e clicar aqui no item para você conseguir copiar a cor. A gente pode colocar um gradiente aqui também, então vamos pegar aqui essa mesma cor. Vou pegar até aqui do botão, ó, pegar essa cor mais escura aqui, e vou só ajustar um pouquinho. Aqui a gente consegue ajustar o ângulo, e podemos manter dessa forma por enquanto. Vamos vir aqui nesse item, estilo, aqui a gente consegue ajustar o espaçamento desses elementos. Vamos colocar aqui no centro, aqui em ícone vamos colocar branco, e vamos aumentar esse tamanho. Espaçamento podemos colocar aqui 5, centro, centro, e agora o texto que a gente vai editar a tipografia, e vamos colocar aqui a Montserrat. Vamos deixar aqui o tamanho 16 e o peso semi-negrito. Agora vamos vir aqui em cor e modificar essa cor. E pronto, temos aqui essa seção. A gente pode reduzir um pouco o tamanho dela, vindo aqui no container, layout, e aqui reduzindo um pouco. Eu vou colocar aqui 70, e temos aqui a nossa seção. E agora a gente pode seguir para a próxima. A próxima seção, ela é uma seção informativa. Então a gente vai utilizar ela para falar sobre o seu produto, sobre o seu serviço, sobre a sua metodologia e colocar aqui a informação que você quiser. Você pode colocar informação sobre a sua empresa também. Então você vai colocar um texto aqui explicando esses pontos, coloca aqui um título interessante, né, para capturar a atenção da pessoa, e aqui você coloca os tópicos sobre esse assunto. E é bem legal utilizar essa estratégia aqui porque facilita a leitura. E aqui você pode colocar um botão também. Essa é uma seção informativa e você pode espalhar ela no decorrer do seu site, tá? Com essa estrutura aqui você consegue criar várias seções como essa para você ir explicando sobre o seu negócio, sobre você e assim por diante, tá? Para criar essa seção aqui, eu vou pedir que você preste um pouco mais de atenção, porque a gente precisa fazer um jogo aqui de configurações no container, como eu te falei no início. Então é importante você prestar atenção para você entender o que a gente vai fazer aqui, tá? Então vamos voltar aqui para o painel. Vamos clicar aqui para adicionar uma nova seção, Flexbox, e aqui a gente vai colocar a setinha para o lado. Vamos deixar dessa forma aqui. Aqui na altura vamos colocar o tamanho de 500. Vamos colocar aqui centro, centro, e vamos deixar assim por enquanto. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos adicionar uma imagem aqui, e vamos adicionar um container ao lado dessa imagem. Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, teremos aqui esse container principal que está envolvendo a imagem e esse container menor que está aqui, porque vai agrupar os elementos que a gente vai colocar bem aqui. A gente precisa fazer essa organização, senão a gente não consegue colocar esses elementos de texto um embaixo do outro. Então é muito importante que você siga essa configuração aqui. Nesse container principal, você vai colocar a direção aqui na horizontal. E aí você vai colocar uma imagem e um container ao lado da imagem. E nesse container menor aqui, a gente vai colocar a direção aqui na vertical, certo? Então é só você seguir essa configuração. A gente não precisa colocar altura e nem largura nesse container menor aqui, tá? Não precisa mexer nessas configurações. Só colocar a direção aqui para baixo. Agora a gente vai voltar aqui em elementos e vamos adicionar um título. Vamos adicionar aqui o texto. Vamos colocar uma lista de ícones. E vamos colocar um botão. E temos aqui essa organização. E vamos colocar essa tagline ali em cima. Para facilitar, a gente pode copiar os elementos que a gente já utilizou. Então a gente pode voltar aqui nessa seção, ó, clicar aqui para copiar e colar bem aqui. E a gente consegue arrastar aqui para cima e posicionar no local correto. Então veja só, nós temos essa organização aqui. Nós temos esse container principal. Dentro desse container principal nós temos a imagem, container, e dentro desse container menor nós temos todos esses elementos aqui. E todos esses elementos que nós temos aqui, eles estão respeitando a configuração desse container aqui, que está com a setinha para baixo. Por isso que eles não são afetados por essa direção aqui na horizontal.
tá? Então é muito importante entender esse conceito. É só você fazer essa configuração que não tem erro, e aí você coloca dessa forma. Esse container principal para horizontal e esse container menor com a setinha para baixo. E agora a gente pode seguir com a edição visual dessa seção. Vamos começar colocando essas informações, então deixa eu copiar aqui e já colocar aqui na seção. E agora a gente pode editar o visual. Vamos clicar aqui para adicionar uma imagem, clica aqui para escolher. Vou utilizar uma imagem aqui que eu já tinha selecionado, vou pegar essa imagem aqui, vamos arrastar para cá. E o tamanho que eu estou utilizando aqui é 600 por 600. Então você vai clicar aqui para selecionar e colocamos a imagem aqui. Detalhe que você pode colocar aqui 600 por 600 ou 800 por 800, então é só criar uma imagem aqui com esse formato quadrado, né? Você pode fazer dessa forma, ou você pode utilizar esse formato aqui de 600 de largura e 800 de altura, ou 700 de altura, que aí a imagem ela fica dessa forma, que ela fica mais alta, né? Ela fica retangular, e aí fica com um visual bem interessante no site também. Então fica essa recomendação. Nesse caso aqui eu estou utilizando a imagem quadrada mesmo, e aí fica a sua escolha. Colocamos a imagem aqui, e agora a gente pode fazer algumas configurações da imagem, como por exemplo, colocar um arredondamento aqui na borda dessa imagem, vindo aqui em estilo, raio de borda, vamos colocar aqui 10. Conseguimos colocar uma sombra nessa imagem, recomendo que você tome cuidado para não ficar exagerado, então você pode colocar aqui 4, 4, e esse desfocar você coloca 20, e aqui nessa cor você coloca bem leve, um cinza aqui bem leve para não ficar muito exagerado. A gente precisa ajustar essa imagem aqui junto desse container, né? Então para isso a gente clica aqui na imagem, vem aqui em avançado, largura, e vamos colocar aqui personalizado, e vamos colocar 100%. Nesse caso a gente vai utilizar 100%, porque a imagem está junto com um container menor aqui. Então a largura precisa ser 100%. Vamos deixar dessa forma, e se você quiser ajustar o tamanho da imagem, você pode vir aqui em estilo, largura, você pode colocar a largura aqui de 90%, por exemplo. Agora a gente vai editar o visual desses textos. A gente vai fazer a mesma configuração que a gente fez ali na primeira sessão. Vamos vir aqui em estilo, tipografia, Montserrat. Vamos colocar aqui 32. E aqui em peso eu vou colocar aqui em 700, para ficar bem destacado. Aqui na cor a gente vai utilizar essa cor. E agora a gente pode seguir para a próxima configuração. Aqui no texto de baixo a gente vai colocar alinhamento na esquerda, tipografia vamos colocar Montserrat, o texto podemos colocar 16 e aqui 500 de tamanho de peso. Aqui na cor do texto podemos colocar a mesma cor aqui do título, e para os outros elementos a gente vai fazer a mesma configuração, vamos vir aqui em estilo, o ícone, eu vou colocar esse ícone na cor azul que a gente utilizou aqui em cima, tamanho vamos modificar, e aqui o espaçamento vamos colocar, vamos deixar em 0 aqui mesmo. Aqui na lista a gente consegue editar o espaçamento entre os itens, então a gente pode ajustar aqui e colocar esse tamanho de 10 e o alinhamento aqui na esquerda mesmo. O texto vamos modificar por aqui, vamos colocar Montserrat, colocamos aqui o tamanho de 16 e o peso em semi-negrito. Vamos copiar a cor aqui de cima, e pronto, temos aqui essa parte finalizada, e agora é só a gente editar o botão. Aqui no botão a gente pode copiar esse estilo que a gente utilizou aqui em cima, ó. É só a gente clicar com o botão direito, clica aqui para copiar, e aqui vamos clicar para colar estilo. Só que aqui a gente precisa ajustar o link, né? Deixa eu pegar aqui o link novamente. Então colocamos aqui o link, e aqui na biblioteca vamos colocar o ícone de WhatsApp. Clica aqui para inserir, e pronto, temos aqui o botão finalizado. E agora a gente precisa fazer uma configuração bem importante na seção, que é o espaçamento dela. Veja que essa seção está muito colada com a outra, ó. A gente precisa ajustar isso. Então a gente clica aqui no container, vamos vir aqui em avançado, e aqui a gente vai colocar um espaçamento de preenchimento. Você vai clicar para desvincular valores, e aqui no superior você coloca 100, e aqui no inferior você coloca 100 também. Assim a gente cria 100 pixels de espaçamento entre essa seção aqui e essa seção aqui de baixo. E aí a gente cria essa área de respiro. É bem importante fazer isso para a gente criar esse visual mais organizado. Se você deixa várias seções coladas daquele jeito, isso cria um visual de amadorismo. Então toma cuidado com isso e recomendo que você faça essa configuração. Outra coisa que eu recomendo que você faça é ajustar o espaçamento de cada um desses elementos. Então a gente vai clicar aqui nos elementos, ó, vir aqui em avançado, largura, e aqui a gente vai colocar a largura 100%.
Eu falei espaçamento, né? Mas na verdade a gente está editando a largura aqui. Você pode inclusive colocar a largura total e aí facilitar aqui essa configuração. Então, deixamos aqui a largura em 100%. Feito isso, podemos clicar aqui para publicar e salvar essas configurações. E agora a gente pode seguir para a próxima sessão. Então finalizamos mais essa sessão. E se você está gostando do conteúdo até aqui, coloca aqui nos comentários o que você está achando, se está ficando fácil, se está difícil. Se você tiver dúvidas, coloca aqui também que a gente vai fazer o possível para te ajudar. Mas coloca aqui nos comentários a sua opinião, que a gente vai adorar saber a sua experiência aqui com esse tutorial. Então agora a gente vai começar com a próxima sessão. E essa sessão aqui é uma sessão de serviços que você pode adaptar de acordo com o que fizer mais sentido, né, para o seu negócio. E aqui a gente vai colocar 3 serviços e você também pode duplicar essa sessão aqui para colocar 6 serviços ou mais serviços se você quiser. E como que a gente constrói essa sessão? É bem tranquila de fazer isso. A gente vai criar aqui uma nova sessão, Flexbox, e aqui vamos colocar a setinha para baixo, porque a gente quer que os elementos fiquem um embaixo do outro. E aí eu vou te mostrar como fazer essa organização aqui. Então como que funciona? Vamos colocar aqui a altura de 500 pixels, e aqui centro, centro, e vamos deixar dessa forma por enquanto. Agora a gente pode pegar esses elementos aqui em cima, clicando aqui com o botão direito, copiar e colando bem aqui embaixo. Vamos fazer a mesma coisa com esse elemento, vamos colar aqui, que a gente ajusta, e agora a gente pode criar essa parte aqui, vou te mostrar como fazer isso, mas antes disso vamos colocar aqui, ó, centralizado, aqui também, centralizado, e vamos trocar aqui essas informações. Beleza. Agora a gente vai adicionar essas abas aqui de serviços, né? Ou melhor, essas caixas aqui que informam sobre os serviços. Depois a gente adiciona o botão. Esse elemento aqui é uma caixa de imagem. A gente vai utilizar ela dessa forma aqui, ó. Vamos colocar aqui caixa e aí a gente pode arrastar para cá. Mas a gente não pode colocar esse elemento direto aqui, tá? Porque olha só o que acontece. Se a gente coloca uma caixa de imagem aqui, ela vem certinha, né? Com toda a estrutura, mas a gente quer que fiquem 3 elementos. E se a gente duplica aqui, ó, dessa forma, veja o que acontece, ó, eles vão ficar um embaixo do outro. E não é isso que a gente quer que fique na lateral. Só que se você vier aqui nesse container e colocar para ficar na horizontal, olha só o que acontece. Tudo vai ficar na horizontal. Então, para resolver isso, a gente precisa colocar um container aqui dentro para agrupar essas caixas de imagem. Então, vou apagar aqui, ó. Vamos colocar um container bem aqui embaixo. E agora a gente vai voltar e colocar aqui a caixa de imagem dentro desse container. Aí agora sim a gente consegue duplicar. Vamos duplicar aqui, ó, 3 elementos. A gente vai vir aqui nesse container. E aqui sim a gente vai colocar na horizontal. Então nós temos esse container principal que está aqui com a setinha para baixo. E aqui nós temos esse container secundário que está com a setinha para o lado, para que a organização fique da forma correta, né? Então vai ficar organizado desse jeito aqui. Agora sim a gente pode ajustar o visual dessas caixas de imagem. Vamos clicar aqui. Aqui você vai colocar o conteúdo, então você pode colocar aqui o conteúdo que você achar importante de colocar na sua página, né? Sobre o seu serviço, sobre o seu produto, sobre a sua metodologia, o que você achar melhor de colocar aqui. Pronto, coloquei aqui o conteúdo e agora a gente pode editar o visual e colocar algumas imagens aqui. Vamos clicar aqui nessa primeira opção, vamos clicar aqui para escolher imagem e aí você vai pegar as imagens aqui no computador e vai arrastar para cá normalmente. Vamos selecionar a imagem por aqui. E essa imagem que a gente está utilizando aqui tem esse tamanho de 700 por 500. E você também pode utilizar o tamanho quadrado, né, se você quiser. Vou utilizar a imagem assim mesmo. Vamos clicar aqui para selecionar. Agora a gente pode vir aqui em estilo e aqui aumentar o tamanho dessa imagem. Aqui. Em imagem a gente coloca aqui a largura. Vamos voltar aqui em caixa e aqui a gente vai ajustar o espaçamento entre os textos. A gente pode colocar aqui 5 e aqui centralizado. Agora aqui na imagem a gente pode colocar um raio de borda, eu vou colocar aqui 10. Aqui em conteúdo a gente consegue ajustar o visual das letras. Aqui vamos colocar a Montserrat e aqui em tamanho eu vou colocar o tamanho de 22. Em peso vamos deixar aqui em semi-negrito mesmo. E agora a gente pode modificar aqui a cor. Eu vou colocar aqui essa cor e aqui embaixo também vamos colocar essa cor. E aqui a gente precisa ajustar o estilo das letras, né? Vamos colocar aqui Montserrat. E aqui em tamanho vamos colocar 16. Pronto, editamos aqui esse bloco e ele tá com esse efeito aqui ao passar o mouse. É bom que você retire esse efeito, tá? Para tirar isso é só você copiar aqui essa cor,
vir aqui em ao passar o mouse e aqui você vai colocar a mesma cor. O ideal é que você tire aquele efeito, porque senão parece que é um botão clicável e aqui não temos um botão, né? Então é interessante você deixar desse jeito aqui e retirar aquele efeito ao passar o mouse. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui esse mesmo estilo e colar aqui nas outras caixas. Dessa forma aqui. Só que veja que os tamanhos ficaram diferentes, né? Pra gente resolver isso, você vai vir aqui nessa primeira caixa, vir aqui em avançado e aqui a gente vai ajustar a largura. Você coloca aqui porcentagem e nesse caso a gente vai colocar aqui 33%. A gente coloca esse valor porque a gente está dividindo por 3 esse valor aqui de 100% do container. Por isso que a gente coloca 33, que é o valor aproximado. Aqui a gente pode copiar esse mesmo efeito e colar aqui nos outros blocos. Então, todos eles vão ter esse valor aqui de largura personalizada, tá? É importante você fazer isso para que tudo fique organizado aqui da forma correta. Agora a gente vai voltar aqui, ó. Vou colocar as imagens aqui nessas caixas. Vamos colocar aqui rapidinho. E temos aqui a edição finalizada dessa parte aqui dos serviços. Você também pode duplicar aqui, ó, caso você queira colocar mais serviços, e aí você modifica aqui as fotos e o conteúdo. Nesse exemplo, eu vou deixar aqui apenas 3 serviços, e agora a gente pode colocar o botão aqui embaixo. Vamos pegar esse botão aqui, copiar, e a gente vai colar bem aqui, ó. É mais fácil que você cole aqui em cima para depois você mover, tá? Porque esse botão, ele não deve ficar dentro do container. Então aqui, olha só. Aqui nós temos o container, certo? Principal. Aqui nós temos esses 2 elementos e o botão e o container secundário. A gente vai mover esse container para cima para que o botão fique embaixo do container. A organização vai ficar dessa forma aqui, ó, desse jeito, tá? E agora a gente vai colocar aqui esse botão centralizado dessa forma aqui. Outra coisa que a gente pode fazer é ajustar o espaçamento dentro da seção. Para isso a gente vai clicar aqui no container, vamos vir aqui em avançado e aqui em preenchimento vamos colocar o valor de 100. E aqui no inferior de 100 também. E temos aqui o visual da sessão dessa forma aqui. E finalizamos essa sessão. Agora a gente pode clicar aqui para publicar, salvar essas configurações e seguir para a próxima sessão. E agora a gente vai seguir para a sessão de depoimentos. Essa é uma sessão super importante e não pode faltar no seu site, tá? Coloque aqui pelo menos 3 depoimentos para aumentar a confiança das pessoas em você, aumentar a autoridade da sua marca e aumentar as suas chances de venda. Então faça isso, coloque essa sessão de depoimentos. E existem várias formas de colocar depoimentos no site. Tem como você colocar com print, com vídeo, com blocos de texto como esses aqui. Tem como colocar vinculado ao Google Meu Negócio, que ele puxa automaticamente do seu perfil do Google. Se você tiver interesse em ver um tutorial com esse passo a passo, coloca aqui nos comentários. Então tem várias formas da gente colocar depoimentos aqui no site. Eu vou te mostrar uma dessas formas e aí você adapta de acordo com o seu interesse. Então vamos criar essa seção aqui e é muito simples. A gente vai utilizar a mesma estrutura que a gente utilizou aqui na seção de serviços. Então vamos simplesmente duplicar. É só clicar aqui com o botão direito, clica aqui para duplicar. E agora temos a seção aqui, é só a gente retirar esses blocos aqui de caixa de imagem. A gente vai utilizar também esse container secundário, tá? Então a gente mantém o container secundário aqui e mantém toda essa estrutura. Eu vou tirar aqui o botão só para seguir esse exemplo que a gente está fazendo aqui, mas você poderia deixar o botão aqui embaixo também, tá? Não tem problema. E, na verdade é até interessante porque você deixa uma chamada para ação ali também. Vou colocar aqui o título e essa informação aqui de cases de sucesso. E aqui a gente vai colocar os depoimentos. Então, só para recapitular aqui, tá? Só para reforçar, a gente vai utilizar aqui o container secundário, tá? Vamos colocar os depoimentos bem aqui dentro. E aí você pode utilizar imagens, por exemplo, caso você queira colocar um print. Você vai colocar assim, ó, vai duplicar. Aqui no container secundário a gente deixa na horizontal, né? E aqui nas imagens você coloca aqui a largura 33%, como a gente viu ali em cima na outra seção. Aí aqui você vai fazer dessa forma e vai colocar o print das imagens, o print dos depoimentos aqui. O ideal é que você recorte esses prints de depoimentos no mesmo tamanho para você colocar aqui nessa seção, tá? Outra coisa que você pode fazer é colocar vídeos aqui. E funciona exatamente da mesma forma. Você vai arrastar aqui o bloco de vídeo, você vai duplicar ele aqui, coloca aqui a largura em 33%, né, como a gente fez ali com as imagens, e vai aplicar isso para todos os 3 elementos aqui. Outra coisa que é interessante de você fazer aqui nos vídeos é colocar aqui, ó, em carregamento lento e sobreposição de imagem, onde você pode colocar uma capa para esse vídeo.
Esse vídeo você pode pegar do YouTube, então você vai upar o depoimento lá no YouTube, como não listado, por exemplo, e vai colocar o link bem aqui. E se você tiver dúvida de como publicar um vídeo aqui no YouTube, é bem fácil de fazer isso, tem vários tutoriais que mostram. Aí é só você publicar o vídeo e colocar o link desse vídeo bem aqui, tá? Então é bem tranquilo. Não vamos utilizar esse método aqui, então eu vou retirar esses blocos. E a gente vai utilizar essa estratégia aqui, que é colocando um bloco de depoimento. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar de um plugin adicional, porque não temos essa opção no Elementor gratuito. Então a gente vai adicionar um novo plugin aqui no nosso site para desbloquear essa funcionalidade. Vamos clicar aqui para publicar, para salvar essas configurações que a gente fez, e vamos voltar aqui no WordPress. Ó. É só você clicar aqui em cima, sair para o WordPress, aqui você vai clicar na logo do WordPress, e voltamos aqui para o painel. Aqui em plugins, vamos adicionar um novo plugin. Você vai colocar aqui Unlimited Elements, eu vou deixar o nome aqui na descrição, e você vai baixar esse plugin aqui. Clica aqui para instalar, clica aqui para ativar, vamos clicar aqui para pular, e agora a gente pode vir aqui em Widgets, e aqui na lateral você pode pesquisar por Testimonials. Só colocar aqui dessa forma que já aparece aqui o bloco pra gente. É esse elemento que a gente vai utilizar, vamos clicar aqui. Tem vários outros que você pode explorar aqui também, tá? Você pode dar uma olhada. E agora a gente vai voltar aqui na aba de páginas. Vamos clicar aqui em editar com Elementor. E voltamos aqui para o painel. Eu vou retirar aqui o painel de estrutura. Vamos fechar. E aqui embaixo podemos colocar os depoimentos. Aí agora é só a gente pesquisar aqui por Testimonial e vai aparecer essa nova opção aqui de Testimonial Box. Agora sim, temos esse bloco e agora a gente pode editar todo o conteúdo dele. Vamos colocar aqui o depoimento. Vamos colocar aqui o nome do cliente. Aqui você pode colocar uma informação adicional. Pode ser o cargo dessa pessoa, pode ser a localização dela, pode ser alguma outra informação que seja relevante para o seu nicho. Aí vai depender do que é importante você colocar aqui sobre esse cliente, né? E aqui em imagem você vai colocar a imagem do cliente, né? O ideal é que você recorte ela no tamanho ali de 500 por 500 ou até menor, que a gente vai utilizar aqui, ó. Aqui nessa opção, vou colocar esse exemplo aqui, e aí você recorta a imagem do cliente e coloca bem aqui no seu site. Agora a gente pode vir aqui em estilo, e aqui nós temos algumas personalizações. A gente pode colocar aqui, por exemplo, a cor desse balão. Vou colocar aqui bem cinza, um cinza fraquinho. Aqui em padding nós temos o espaçamento interno desse balão. Eu vou colocar aqui 30, e aqui vamos deixar o hardboard em 5 também. Aqui em cor do texto podemos colocar essa mesma cor que a gente já está utilizando. A tipografia vamos colocar Montserrat. Aqui eu vou colocar 16 e 500 de peso. Aqui podemos colocar em itálico, aqui em estilo. Podemos colocar assim. Eu vou deixar aqui como padrão mesmo. E agora a gente pode seguir aqui para credenciais. Credenciais é esse bloco que aparece aqui, ó. Você pode colocar aqui o espaçamento de 10. Aqui em imagem a gente consegue ajustar o espaçamento. Vou colocar aqui 15. Aqui a gente consegue aumentar o tamanho dessa imagem. E a gente precisa colocar o mesmo valor aqui nessas duas opções para aumentar a imagem. E aqui é o raio de borda dessa imagem que você pode modificar. Aqui em título nós temos o nome do cliente. Então vamos colocar aqui a cor. Aqui em fonte vamos colocar Montserrat. Eu vou colocar aqui um tamanho maior, de 18. E vou colocar aqui semi-negrito. Aqui em subtítulo nós temos o cargo, né, que é na verdade a informação adicional. Vamos colocar aqui a Montserrat. E aqui a gente pode colocar um tamanho menor. Vou colocar aqui 15 mesmo. E esse peso aqui eu vou deixar em 500. Esse pointer aqui é essa setinha que aparece bem aqui, ó. A gente pode modificar ela. Você pode modificar a cor também. Colocando aqui um pouquinho mais escuro. E aqui modificando o tamanho. Vamos colocar aqui 10, por exemplo. Bom, vou deixar dessa forma. Agora a gente pode ajustar aqui a largura desse bloco. Vindo aqui em avançado, largura personalizado. E aqui vamos colocar 33 também, porque vamos colocar 3 depoimentos. Então vamos deixar assim. E agora a gente pode duplicar esse elemento aqui. E está tudo certinho. Agora é só modificar aqui a imagem e o nome do cliente, né? Você vai colocar ali o nome certinho do cliente e as outras informações. Bom, temos aqui essa seção. Agora podemos clicar aqui para publicar e seguir para a próxima seção. Então finalizamos essa seção de depoimentos. E como eu falei, é uma seção bem importante. É importante que você siga todo esse modelo que eu estou te mostrando aqui, tá? Para que você possa aumentar as chances de você ter resultados aqui na internet. E se você está gostando do conteúdo até aqui, deixa um like para apoiar o nosso trabalho e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo vídeos aqui no YouTube. E agora a gente vai criar essa seção aqui, que é uma seção informativa, onde você vai colocar informações sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa. O importante aqui é você colocar informações que agreguem autoridade e confiança para o seu trabalho. É
Essa é uma seção informativa, então a gente vai utilizar a mesma estrutura dessa seção aqui de cima. Por isso que é mais fácil de criar essa seção. Então vamos voltar aqui para o painel. A gente vai simplesmente copiar aqui, ó, clica com o botão direito, copia, e a gente pode colar essa seção inteira aqui embaixo. Beleza, temos aqui a nossa seção e agora a gente vai modificar o conteúdo. Então vamos copiar aqui esse conteúdo, vamos colar bem aqui. Aqui você pode retirar esses tópicos, né? Você pode deixar também se você quiser, mas eu vou retirar nesse caso. E aqui em cima a gente pode modificar também. E agora vamos editar a imagem. E tem uma configuração que a gente pode fazer nessa seção para ficar um pouco diferente da outra. Já vou te mostrar como fazer isso. Vamos clicar aqui para trocar a imagem. Vamos arrastar essa imagem para cá. Clica aqui para selecionar. Temos aqui a nova imagem. Agora o que a gente pode fazer é o seguinte, se você quiser, você pode inverter a posição dessa seção para ficar um pouco diferente da outra. Então é só um simples ajuste aqui que a gente pode fazer. Eu vou deixar aqui na direção normal, mas se você quiser, você pode inverter. E pronto, temos aqui a nossa seção, ela já está toda configurada, como a gente já tinha feito antes. Agora a gente pode clicar para publicar e vamos seguir para configurar a próxima seção, que é uma seção de perguntas e respostas. Essa seção aqui é bem simples, você vai colocar objeções de compras das pessoas e possíveis dúvidas que a pessoa possa ter antes de entrar em contato com você. Então você já responde isso aqui na página. Essa é uma seção bem simples também, então vamos adicionar aqui um novo container, Flexbox, coloca a setinha para baixo e aqui na altura vamos colocar o tamanho de 500. Aqui você pode colocar centro. E agora a gente pode pegar esse texto aqui de cima e colar bem aqui. Vamos pegar essa tagline ali, né, e colocar aqui também. Arrastamos aqui para cima. E aqui podemos copiar esse conteúdo, colar bem aqui. Pronto, temos aqui essa configuração. E veja que esse texto ficou bem extenso, né? A gente pode reduzir o tamanho desse título para ele ficar dessa forma aqui, em 2 linhas. Para isso a gente precisa mexer na largura desse elemento. Aqui está como largura total, que a gente tinha colocado, e aqui a gente coloca como personalizado. A gente pode botar aqui 50%, ou até menor, né? Vamos colocar aqui 35%, para ele ficar em 2 linhas assim. E pronto, temos aqui essa primeira parte, agora a gente pode adicionar esse elemento aqui, que é uma sanfona. Esse elemento é bem interessante para criar esse tipo de seção. Então a gente vai adicionar aqui, ó, sanfona. Vamos arrastar para cá. E aqui a gente vai colocar alguns elementos. Recomendo que você tire aqui aqueles itens, né? E vamos trabalhar primeiro com esse primeiro item. E aí o que você vai fazer? Tá vendo que tem essa área aqui em branco? A gente precisa adicionar um texto aqui dentro. Então vamos voltar aqui. Vamos arrastar esse texto para cá. E agora temos esse item, que você consegue modificar o nome aqui em cima. Então aqui a gente pode colocar, por exemplo, dúvida. Aqui você pode colocar a dúvida comum. E aqui a gente vai ter a resposta dessa dúvida. Então aqui você vai colocar resposta da dúvida. Pronto, temos aqui a estrutura e aí a gente pode duplicar essa mesma configuração. Clicando aqui para duplicar. E aí você vai modificar aqui o título da dúvida e a resposta aqui dentro do item, certo? E agora a gente vai modificar o visual desse elemento. Então vamos clicar aqui na sanfona inteira, só você clicar aqui nesse lápis. Aqui em estilo a gente consegue modificar o visual. Podemos alterar aqui, ó, o espaçamento. Então, vamos colocar aqui 5. E aqui vamos deixar 0 mesmo, que não tem necessidade de mudar. Aqui nós temos o plano de fundo, que você pode alterar também. Aqui vamos deixar cinza. Aqui a gente não altera essas opções, tá? Vamos deixar assim cinza. Raio de borda podemos deixar aqui 5. E o preenchimento, que é o espaçamento interno, a gente pode colocar aqui 10. Vou até colocar um pouquinho maior aqui em 12. Aqui em cabeçalho nós temos esse texto aqui da dúvida. Então aqui a gente pode colocar a Montserrat. Vamos colocar um tamanho um pouquinho maior, como 18. Eu vou colocar aqui 16, na verdade, para não ficar muito exagerado. E aqui em peso, vamos colocar em semi-negrito. Em cor, eu vou colocar a mesma cor que eu estou utilizando aqui nesse título. E ao passar o mouse, eu vou utilizar a cor em destaque, que é esse azul. E aí, quando a pessoa passar o mouse aqui em cima, ó, o elemento ele vai mudar. Aqui em ativo, também vou colocar essa cor azul. E aí, quando a dúvida estiver selecionada, ele vai mudar para essa cor aqui. A gente poderia até colocar um pouquinho mais escuro. Aqui na sanfona eu vou colocar um pouco mais escuro esse cinza aqui. Vou deixar assim. Aqui é importante que a cor não atrapalhe a leitura, tá? Então podemos manter dessa forma. Aqui a gente pode aumentar o ícone também. Vamos colocar aqui 15 e aqui nós temos o espaçamento, que eu vou deixar em 10. Aqui em conteúdo a gente consegue modificar o fundo do item. Aqui, por exemplo. Vou deixar aqui em cinza.
E o raio de borda a gente pode colocar aqui em 5 e o preenchimento também podemos colocar em 10. Pronto, podemos manter dessa forma e a gente também precisa editar esse item aqui dentro do item. Esse elemento aqui dentro do item, né, que é o texto. Vamos vir aqui em estilo, aqui em tipografia, vamos colocar Montserrat e aqui vamos colocar 16. Aqui em peso vamos colocar 500 e aqui deixamos na esquerda e a cor do texto vamos colocar essa cor aqui que a gente já está utilizando nos textos. Beleza, temos essa edição e a gente precisa copiar esse elemento aqui para colar nos outros. Aqui nesses outros textos dos outros itens, porque ele não atualiza automaticamente. Depois disso, vamos voltar aqui na sanfona inteira, clica aqui nesse lápis, vamos vir aqui em avançado e aqui a gente vai ajustar a largura. Vamos colocar aqui porcentagem e você coloca aqui 50%. Podemos colocar até um pouco maior aqui em 60%. E temos aqui essa seção, vamos manter essa forma aqui. E se você quiser, você pode atualizar o ícone, vindo aqui em conteúdo e modificando o ícone bem aqui embaixo, ó, expandir. Consegue colocar aqui, por exemplo, essa setinha, só você escrever dessa forma, e aí você consegue selecionar essa setinha. E aqui podemos deixar o sinal de menos, né, que ele fica desse jeito aqui. Fica bem interessante. E agora a gente pode ajustar aqui o espaçamento dentro do container, vindo aqui no container, avançado, preenchimento, e aqui a gente coloca 100 e 100 também. Clica aqui para publicar, para salvar todas as configurações. E agora a gente vai construir o rodapé e o menu. É importante você adicionar aqui o rodapé, para você finalizar a sua página, e também colocar o menu, para você conseguir exibir a sua marca aqui, e também esses links de navegação. É importante você ficar até o final, para você entender quais são os seus próximos passos também. Então fica comigo até o final do vídeo para pegar todas essas configurações. Vamos criar o rodapé aqui, que é bem tranquilo de fazer isso, e como eu te falei, é importante você colocar aqui o rodapé, para que a sua página não acabe aqui, ó, não pareça inacabada. Então o rodapé ele serve para a gente finalizar a nossa página e colocar aqui algumas informações adicionais. Para criar essa seção é muito simples, vamos voltar aqui na ferramenta, vamos adicionar aqui um flexbox e aqui a gente vai colocar a setinha para o lado, vamos colocar aqui a altura de 200 e aqui o justificar conteúdo em centro e centro. Agora a gente vai vir aqui em estilo e aqui em plano de fundo vamos colocar uma cor. Eu vou colocar aqui uma cor escura, recomendo que você utilize também. Ou você pode escolher uma outra cor, né? Aqui você vai colocar um container aqui dentro dessa seção e agora a gente vai duplicar esse container e aqui a gente vai colocar o nosso conteúdo separado aqui em containers. Então nesse primeiro container a gente vai colocar logo, então vamos adicionar aqui uma imagem, vamos escolher a imagem e aqui você vai colocar a sua logo e é importante que a sua logo tenha fundo transparente e aqui no formato PNG ou WebP, então você vai colocar a sua logo assim. Vamos vir aqui em estilo e aqui em largura a gente consegue ajustar o tamanho dela. Vamos vir aqui e colocar na esquerda. E aqui no avançado eu recomendo que você coloque a largura personalizada em 100% e ajuste o tamanho por aqui, tá? Bom, vamos deixar dessa forma e temos esse bloco aqui de texto, que ele é um bloco adicional. Se você quiser, você pode colocar ele. Vamos adicionar ele aqui. Vamos colocar aqui o alinhamento na esquerda e a fonte Montserrat. E o tamanho vamos deixar bem pequenininho. E vamos deixar aqui o peso em 400. Podemos colocar aqui a cor do texto. E eu vou até reduzir um pouco mais esse texto aqui. E vamos deixar dessa forma aqui no tamanho de 13 pixels. E aqui no próximo bloco vamos colocar links importantes. Então vamos copiar aqui. Vamos adicionar esse título. E vamos colocar bem aqui. Aqui em estilo vamos colocar a tipografia em Montserrat. E aqui o tamanho em 16. E vamos deixar aqui em semi-negrito. Aqui em texto vamos colocar cor branca e vamos manter dessa forma. A gente pode até duplicar já aqui, ó, e colocar nesses outros tópicos. Aqui a gente pode colocar entre em contato ou apenas contato, se você preferir. E podemos colocar aqui redes sociais. Agora sim a gente pode colocar os outros elementos. Aqui nós temos uma lista, né, que seria o nosso menu. Eu não vou colocar esse elemento aqui agora, porque para você colocar esse elemento, você precisa ajustar aqui o menu primeiro. Então, depois eu vou te informar como que você pode adicionar esse menu aqui, esse menu de navegação. Agora a gente vai adicionar aqui essa lista de contato. E para isso é bem simples, a gente pode adicionar aqui a lista de ícone, arrastar para cá. Vamos retirar esses itens aqui, e aqui você vai colocar o seu telefone. Podemos colocar assim, aqui no ícone buscar por fone, e utilizar essa opção. Podemos duplicar também, colocar o WhatsApp. E podemos colocar aqui o e-mail também. Contato, sua empresa. E aqui no ícone você pode buscar por envelope.
e vai aparecer essa opção aqui, clica para inserir, pronto. E aqui, para você colocar um link clicável, né, você pode clicar aqui no item, e aqui em link você coloca o link do WhatsApp. Agora a gente pode ajustar o estilo dessa lista de ícones, vamos colocar aqui em 5 pixels. O ícone vamos colocar branco, o tamanho a gente pode aumentar um pouquinho, e o espaçamento também. Podemos deixar dessa forma, e aqui em texto podemos colocar Montserrat, tamanho 15, e aqui vamos deixar em médio. Eu vou até reduzir um pouquinho aqui esse tamanho, vamos colocar aqui. Vamos deixar dessa forma, e você também pode modificar aqui a cor do ícone para ele ser a sua cor de destaque. Então, vou colocar desse jeito aqui que também fica bem interessante. Agora a gente vai colocar os ícones de redes sociais. Então, para isso, é só voltar aqui. Vamos digitar social, que ele já aparece. Então, esses ícones aqui. Aqui você consegue colocar as suas redes sociais. A gente pode colocar o Instagram. Podemos colocar o Facebook. Aqui você pode organizar a ordem, né? Podemos colocar o YouTube. E tem várias outras redes sociais aqui, tá? Tem LinkedIn. Então, você pode utilizar aqui. Tem o próprio WhatsApp também, que você consegue colocar como link aqui, se você preferir. E aí aqui você vai colocar o link dessa rede social. Aqui do WhatsApp você coloca o link, aqui do Facebook você coloca a URL do seu perfil, e aqui no Instagram também, você vai colocar a URL completa, né? E aí podemos manter dessa forma, e agora vir aqui em estilo, e aqui em personalizado você vai colocar uma cor. Você pode colocar a cor personalizada ou você pode utilizar a cor oficial, né? Não tem problema. Aqui em cor primária, eu costumo colocar dessa forma, colocar aqui a cor branca. E aqui na cor secundária, colocar a cor em destaque da marca ou do fundo aqui da seção. E aí podemos manter assim, e aqui em tamanho podemos reduzir um pouquinho, 20. Preenchimento é o espaçamento interno desse ícone. E aqui o espaçamento entre os elementos. Aqui no raio de borda eu não vou mexer, mas se você quiser você pode deixar um pouco mais arredondado. E aqui em ícone ao passar o mouse nós temos aquela animação que acontece quando a pessoa passa o mouse por cima. Aí você pode explorar essas opções aqui. E pronto, temos aqui essa seção. Um outro detalhe que a gente pode fazer aqui é colocar na esquerda para ele ficar desse jeito. E agora a gente vai ajustar a organização dos containers. Vamos vir aqui em container, nesse container principal, né, que está envolvendo todos. E aqui a gente vai colocar essa opção para esticar. E aí ele vai posicionar todos os containers corretamente, aqui com a altura correta, e vai ficar tudo alinhado. Então, recomendo fazer essa configuração. E aqui em avançado, ainda no container principal, aqui em avançado você vai colocar o preenchimento 50 no superior e 50 no inferior. E essa seção está praticamente pronta, né? Outra coisa que a gente pode fazer é colocar essa parte aqui de baixo com todos os direitos reservados e as políticas de privacidade. Aqui a gente pode adicionar mais um container, vamos colocar aqui a setinha para o lado. Aqui podemos colocar uma altura de 50, não precisa ser grande, e aqui em centro e centro. Aqui a gente pode ajustar a cor, colocando aqui essa mesma cor, e aí podemos copiar esse texto, colar bem aqui, e aí você pode colocar assim, todos os direitos reservados. Tirar aqui esse espaço invisível, clicando em Delete, e temos aqui esse texto. Aqui em avançado, em largura personalizada, você vai colocar esse texto em 50%. Agora a gente precisa adicionar esse botão aqui de políticas de privacidade. Então vamos adicionar aqui um elemento de botão, arrastar para cá no cantinho, e aqui vamos colocar no texto as políticas de privacidade. Aqui você vai colocar o link da página de políticas de privacidade, nesse caso aqui eu vou deixar em branco, mas você deve colocar o link da página aqui. Aqui em estilo, em tipografia, você vai colocar Montserrat, né, a mesma fonte, e podemos colocar uma fonte um tamanho bem pequeno aqui, não precisa ficar muito grande não, tá? Na verdade, esse botão aqui ele deve ser bem sutil, então a cor do texto a gente vai colocar branco, e aqui na cor do fundo, vamos retirar completamente essa cor. Aí pronto, aí agora a gente pode vir aqui em raio de borda, vou deixar aqui 0, e aqui em preenchimento 0 também, porque aí o botão ele vai ficar pequenininho. Você também pode reduzir o peso dessa fonte aqui, para que ele fique ainda mais discreto ali no final da sua página. O ideal é que esse botão não chame tanta atenção, então a gente vai colocar ele aqui nesse tamanho de 13 e com essas configurações. Agora a gente vai vir aqui em avançado e aqui em largura vamos colocar personalizado e 50%. E a gente vai vir aqui em estilo e aqui a gente coloca na direita para ele ficar dessa forma aqui, certo? Então praticamente finalizamos aqui a seção do rodapé.
Vamos clicar aqui para publicar, para salvar as configurações, e agora a gente vai editar o menu do site. E agora vamos criar o menu. Só a gente adicionar aqui um novo container, vamos colocar aqui setinha para o lado, e aqui vamos colocar centro-centro e a altura de 50. Aqui no estilo, vamos modificar o fundo, e eu vou colocar aqui esse fundo escuro, por enquanto, e vamos colocar a logo bem aqui. Essa logo deve ter fundo transparente, então vamos deixar assim, e aqui na largura a gente consegue ajustar o tamanho dela. Vamos colocar aqui na esquerda, e aqui o avançado você deve colocar em 50%, certo? Outra configuração que a gente pode fazer aqui é vir aqui no container, e aqui a gente vai colocar espaço entre, que aí o conteúdo vai ficar dessa forma. Então temos aqui o conteúdo, e se você quiser colocar esses links de navegação, eu vou deixar um vídeo aqui no card onde eu te mostro como criar um menu para colocar aqui em cima, tá? Porque esses aqui são só links que você pode adicionar aqui no site, é uma opção adicional, então não necessariamente você precisa colocar link aqui nessa página, porque ela não tem outras páginas adicionais, mas se você quiser colocar outras páginas adicionais, aí você pode colocar um menu aqui de links vinculado com essas outras páginas. E tem um outro detalhe também, que se você quiser criar esse efeito aqui, ó, de menu âncora, levando a pessoa para momentos específicos aqui da página, né, seções específicas da página, aí você pode fazer essa configuração também, que é bem simples. Vou deixar o vídeo aqui no card para você acompanhar, que lá tem todo o tutorial de como você pode criar um menu âncora. Então é bem tranquilo de fazer isso. Eu não vou criar aqui nesse vídeo porque vai prolongar muito essa aula e a gente já está com uma aula bem extensa aqui. Essa é uma informação adicional, então se você quiser adicionar no seu site, dá uma olhada nesses vídeos que eu deixei aqui no card e também vou deixar aqui na descrição. Então voltando aqui para o menu, a gente vai só ajustar a posição dele aqui para deixar ele fixado e vamos manter ele com essas informações aqui apenas da logo, certo? Então vamos colocar ele fixado. Você vai clicar aqui no container novamente e aqui em posição você deve colocar fixo. Aqui você vai colocar essas opções aqui, ó, esquerda e superior. E o menu ele já está fixado, tá? Só que ele não está aparecendo porque ele está atrás dessa seção aqui. Para ajeitar isso, a gente vai configurar o Z-Index, que é essa opção bem aqui. Você vai colocar aqui, por exemplo, 10, que aí ele vai ficar por cima das outras seções. E agora eu vou fazer uns pequenos ajustes aqui, recomendo que você faça também. Aqui em estilo, a gente vai modificar esse fundo do container de novo. Vamos colocar ele aqui, ó, um pouquinho transparente, para que ele fique dessa forma aqui e apareça em todas as seções, tá vendo? Fica com um efeito bem bacana. E podemos manter dessa forma. Então temos aqui o nosso menu fixado, e depois de fazer isso é só você clicar em publicar para salvar todas as configurações. E estamos quase finalizando o seu site, mas falta uma configuração muito importante, que é o ajuste para celular. A gente precisa fazer essa configuração aqui no site, porque todo mundo utiliza celulares hoje em dia para acessar a internet, e o seu site precisa estar otimizado com essa configuração. E para fazer isso é muito simples. Na próxima aula eu vou te mostrar o passo a passo completo. É só clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela, que lá tem todo o passo a passo. Então é muito importante que você assista esse vídeo, faça essa configuração para ajustar o site no celular e depois a gente vai publicar o seu site aqui na internet. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu te vejo no nosso próximo vídeo.